Estamos gravando com as devidas permissões e autorizações de direitos autorais. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, Pai do Senhor, mais uma vez para todos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de teologia pastoral do nosso Centro Teológico, Centro Educacional Teológico, né? Das Assembleias de Deus em Abreu e Lima. Hoje nós vamos falar no 8º capítulo do material que nós temos adotado, o serviço pastoral. Desde o início das nossas aulas, a gente tem focado, tem chamado a atenção justamente para a mais importante atividade do ministro, razão pela qual, né, ele é chamado, é separado, vocacionado, é habilitado e comissionado pelo Senhor. Então, existe aí um objetivo que faz com que ele vivencie todas essas experiências, passe por todas as transformações e mudanças na sua vida, né? Um processo de amadurecimento também. E aí começa a ser direcionado por Deus para uma atividade nobre, importante, que é justamente direcionar, aperfeiçoar, apacentar as ovelhas do Senhor. Então, o serviço pastoral, no que consistiria, né, de forma bem explícita e sistematizada? Então, é uma série de atividades inerentes ao pastorado, que devem ser prioridades, né, que devem ser importantes e que devem ter toda a atenção do servo de Deus. É o sentido de ser pastoral, tá certo? Então, neste capítulo, nosso principal objetivo é deixar justamente bem claro essa missão, né? Deixar muito nítida o foco pastoral, para que a gente, de repente, não mude e, ao mudar, comprometa a atividade prioritária. Quando o Senhor chama os discípulos, a gente já viu as condições como ele chama, né? A forma, todo o processo, como eles se desvinculam de todas as suas atividades seculares e dedicam-se total, plena e exclusivamente às recomendações do Mestre. O que fica para nossa reflexão e questionamento, se for diferente, é justamente isso, porque hoje as pessoas tentam se desdobrar para atender o ministério e para atender outras atividades secundárias, tá certo? E sempre fazer cumprir essas atividades com o mesmo nível de aprimoração e esmero. Então percebemos que, se adotarmos como princípio norteador a chamada do Mestre com os 12 discípulos, a gente vai conseguir aferir se o que acontece hoje, né, ou o que não acontece, é em função justamente de estarmos um pouco distanciados desses princípios, né, que norteiam a vida pastoral desde o chamado. Então vejamos, o Senhor chama, por exemplo, o apóstolo Pedro, que era um pescador, né? Ele disse: olha, eu vou fazer de você um pescador de homens, né? Então ele dá um direcionamento, usa a figura da atividade que era executada por Pedro diariamente. No entanto, toda aquela habilidade, ela vai mudar o foco agora, não a pescaria de peixes, mas agora vai pescar homens, né? Quando o Senhor faz isso, deixa nítido para Pedro que, de fato, não tem como ele ter duas vidas. Então, comprometer seu tempo com duas atividades. Então, eles vão viver exclusivamente para o Evangelho, aprendendo, vivendo, né, e fazendo
a obra do Senhor. Então, o serviço pastoral, então ele consiste desse conjunto de atividades inerentes, né, ao ministro, segundo a palavra de Deus recomenda. O Senhor Jesus Cristo também, né, que é o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, ele vem para fazer a obra do Pai. Em algumas circunstâncias, alguém tenta mudar o foco dele, mas ele se mantém, né, ali com a sua missão voltada para a propagação do Evangelho. E lá em Mateus, capítulo 4, versículo 24, diz que sua fama, perdão, 23, né? 4 e 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, o ministério de Cristo consistiu dessa tríplice atividade: ensinar, pregar e curar. Entendeu? Não foi nada diferente. Então ele dedicou-se exclusivamente para esta obra. E aí é evidente que nós temos uma grande distância histórica, uma grande distância cultural, mas a reflexão é: a missão pastoral hoje, a missão ministerial, ela se distancia no tempo, na história, na cultura, ou efetivamente na sua ação finalística? Os irmãos estão me compreendendo? Então, quando eu penso o ministério de Jesus como modelo para o meu ministério hoje, então eu enxergo somente a distância histórica, cultural, ou existe de fato e de verdade uma distância também nas ações finalísticas? Ou seja, pregar, ensinar e manifestar, né, os dons ou os poderes através da cura. Se a gente for observar, né, infelizmente, e aí é um julgamento, né, que eu faço, então o distanciamento não é só temporal, né, não é só histórico, não é um distanciamento somente cultural. A gente percebe que o foco de muitos, ele também está dentro da sua ação finalística. Ou seja, a ação finalística é justamente a, a proposta, né, que é apresentada para o ministro, a atividade que a ele é apresentada para que possa executar. Entendeu? Não é nada diferente disso. Pregar, ensinar e manifestar o poder de Deus. Há outras atividades secundárias que hoje pertencem ao líder da igreja, mas a prioridade tem que ser, devem ser, né? Devem ser estas. Então vejamos, a pregação e o ensino. Pregar e ensinar constitui a base do serviço pastoral. Então, a principal atividade, a principal missão, o principal objetivo de um ministro do Senhor é pregar e ensinar, né? Como a gente pode identificar também lá em Efésios, né? Capítulo 4 e versículo 11, quando o autor fala que o Senhor concedeu uns, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou seja, ministérios distintos, mas quando a gente avalia o propósito, a missão, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E quando eu olho aqui a Bíblia, aquela chamada Bíblia online, né?
ela tem um recurso que pode ser usado pelo estudante. Ela mostra o sentido da palavra no literal. Esse aperfeiçoamento aqui, que é um termo grego, catartimos, catartismos, catartismos, que tem o sentido de capacitação, aperfeiçoamento. Então, a grande missão de um ministro é fazer com que isso seja uma realidade na sua vida, né? Através da pregação e do ensino. Então, o ministério do Senhor Jesus era desdobrado em ensinar, pregar e curar. E ele fez isso, né, durante toda a sua vida, principalmente nas sinagogas, na sua casa, tá certo? As pregações também tinham um teor pedagógico muito profundo e basta ver o sermão, um dos primeiros sermões que o Senhor pregou, conhecido como o Sermão da Montanha, né? A gente também tem o sermão profético de Mateus capítulo 24, 25, 26, mais ou menos. Então, são exposições da palavra de Deus. Mas ele também se ocupou, em grande parte do seu ministério, em ensinar. E isso a gente vê a narrativa lucana quando ele está com 12 anos no templo. E ele está justamente próximo dos rabinos da época, né? Dos intelectuais, dos homens sábios, conhecedores da lei, e ele está ensinando. E as pessoas o viam ele espantados e tentavam identificar a escola que ele pertencia e não encontravam, né? Porque Jesus não aprendeu, né, no ensino tradicional, no ensino comum da época. Então, isso é maravilhoso. Então, a grande comissão dada pelo Senhor Jesus é registrada em Marcos como ide e pregai. Em Mateus diz, ide e fazei discípulos ensinando. Ou seja, tanto pregar como ensinar faz parte da vida do ministro. E ele tem que encarar essa realidade como sendo o sentido de existir da sua vida. Pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho. O pastor Antônio Gilberto, né, no vasto material que ele produziu, principalmente voltado para a escola, ele dizia que a escola dominical ensina, ou prega enquanto ensina, ou ensina enquanto prega, né? Mas na verdade prega enquanto ensina, ou evangeliza enquanto ensina. Então tem esse duplo caráter. A mensagem que é pregoada, ela tem o caráter também didático, assim como a mensagem que tem um caráter puramente didático, metodológico, sistematizado, mas também é uma exposição da palavra de Deus que transforma a vida de quem a ouve, né? Solidifica a fé dos que creem e tem o poder de transformar também a vida de incrédulos. Então, a missão para o ministro, para a igreja, tanto ir ao mundo, né? Ide e pregai, como também ide e fazei discípulo. E o fazer discípulo subentende ensinar a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz a respeito de seu ministério, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E em muitos outros textos ele afirma que foi chamado para pregar e ensinar. É claro que são duas áreas que a gente identifica, tanto a pregação como o ensino. Tem métodos distintos, mas a fonte é a mesma, é a palavra de Deus. E às vezes as pessoas adotam um critério para julgar a exposição da palavra quando alguém diz assim, aquele pregador é avivalista,
ou aquele pregador é para o ensino. Então, toda mensagem extraída da palavra de Deus, que é a fonte de vida, ela tem potencial, tem capacidade para avivar as vidas que a ouvem. Não, a gente, lamentavelmente, muitas pessoas acham que uma palavra avivada é uma palavra que mexe com o emocional naquela circunstância, né? Que leva a pessoa a chorar, os que creem em dons, que levam a pessoa a falar em línguas, né? Ou terem novas experiências espirituais, leva, de certa forma, a um êxtase. Mas isso não é só isso não é uma palavra avivada. A verdadeira palavra avivada, além de motivar e conduzir os ouvintes a essas experiências, né, também vai transformá-los totalmente daquele momento em diante. Então eles vão ter uma nova perspectiva sobre a sua fé. Então por isso que se alguém prega, né, ou seja, expõe a palavra, adotando tom de voz, né, adotando alguns outros recursos da oratória, já quem ensina, por exemplo, ele é mais metódico e sistematizado, né, faz uso com mais frequência de anotações, utiliza também ferramentas tecnológicas, né, para transmitir a mensagem, entendeu? Mas ambos, né, ambos métodos de transmissão da palavra, eles têm a mesma fonte, por isso que não são tão diferentes no conteúdo. Então, Paulo, ele era tanto ensinador, como era um propagador, um mensageiro das boas novas de salvação. Se a pregação ela tem também um sentido de levar a mensagem de salvação ao pregador, o ensino, né, o potencial do ensino é de fortalecer a fé, renovar a esperança e dar cada dia mais subsídio, alimento para as almas que precisam. Então, os demais apóstolos e discípulos, eles ensinaram e eles pregaram. Tem uma passagem da palavra de Deus que Paulo recomenda a Timóteo, né? Vamos ver aqui. Timóteo, primeira epístola de Timóteo. Ele diz o seguinte: ele diz: Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, a missão aqui de Timóteo era confrontar falsos ensinos. Como é que a gente confronta falsos ensinos? É com o verdadeiro ensino, é com a verdadeira doutrina, né? Então, a missão para Timóteo, que ele recebe do apóstolo Paulo, não é fácil, porque ele deveria, através desse ensino genuinamente bíblico, da verdadeira doutrina bíblica, desintoxicar as pessoas que já tinham sido comprometidas com ensinamentos distorcidos e certamente convencido a muitas pessoas, da mesma forma como o é hoje, né? Então, você desfazer ensinamentos que as pessoas recebem de forma errada e principalmente quando de alguma maneira elas acolhem esse ensinamento como sendo de Deus e mais fáceis até talvez de praticar, isso é muito difícil, é muito complicado. Então a tarefa é árdua, entendeu? Para o ministro. Então o pastor, portanto, deve estar apto a pregar a Cristo aos homens, o único meio de redenção,
É através da pregação ungida pelo Espírito Santo que os homens são convencidos de sua situação miserável e recebem o Senhor Jesus como Salvador. Ou seja, a pregação, né, que é essa exposição efetuada de uma forma onde a emoção, né, ela também tem um papel muito importante, onde ele usa toda a sua capacidade de oratória para explicar o texto, fazer aplicações e levar o ouvinte a entender, a compreender e as transformações que a palavra ela pode fazer e faz. Então, essa é a missão. Então, quem faz isso? Tanto o ensino como a pregação é o pastor, é o ministro, né, o responsável por apacentar as ovelhas. E talvez alguns identifiquem que esse líder ele tem uma capacidade melhor para ensinar ou para pregar. Mas a questão é que, de alguma forma, a gente estereotipou, irmãos, o pregador. Então, no meio pentecostal, você tem a imagem, tem aquele estereótipo de pregador. Você sabe o que é um pregador. No meio pentecostal, você sabe o que é um ensinador. Mas, nas igrejas mais tradicionais, essa figura de pregador e ensinador, elas não são tão antagônicas como no meio pentecostal. Se vocês me entendem, digam amém. Amém, pastor. Amém, Pastor, pastor. eu cheguei, Amém. paz, senhor. Eu Amém. cheguei agora, como o senhor deve vir, que eu entrei agora. Estou vendo, E é Sebastião. capítulo 8, né? Capítulo 8. Do serviço Perfeitamente. pastoral. Muito Perfeitamente. obrigado, Deus abençoe. Amém. E o Rainho trabalha no cabo, aí quando pega aquele bendito daquele engarrafamento para chegar aqui, meu amigo, só misericórdia. Mas vai chegar. Aí chega aqui agora, digo, já vim direto para cá, nem tomei banho, nem jantei, nem nada, mas estou aqui, para honra do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe. Então, irmãos, a gente tem um estereótipo, né, de quem prega ou de quem ensina. Mas o que é interessante é que Jesus fazia e cumpria com excelência essas duas tarefas: pregar e ensinar. Tá certo? Então, o que nós temos na realidade é nos esforçar para quebrar essa mística que acabou sendo criada, entendeu? E fixou na mente das pessoas. E às vezes um indivíduo, né, que gosta de pregar, vou usar esse termo, gosta de pregar, e às vezes ele inicia a exposição da palavra 25 minutos, meia hora. Então, ele faz uso exagerado, de um tom exagerado da voz, impossibilitando que as pessoas tenham uma boa recepção da palavra, né? Provocando, às vezes, até uma certa aversão àquela exposição por causa do tom da voz, que é extremamente elevado. Então, aquele irmão está pregando, entendeu? Mas não é assim que o sentido de pregar não é esse. O sentido de pregar não está caracterizado pela altura da voz da pessoa. Caso contrário, irmão, como é que Jesus pregava então? Né? Então, o que nós devemos entender é que são métodos de exposição, é pela metodologia adotada para a pregação e para o ensino do Senhor, entendeu? E que em dados momentos eles estão tão entrelaçados que você não tem como dizer, por exemplo, Mateus capítulo 5, é uma pregação ou é um ensino? Lá no texto de Mateus capítulo 5, diz o seguinte,
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava. E vejam tudo quanto ele ensinou, né? E as pessoas ouviam Jesus. E o efeito e o poder da palavra era o mesmo. Era o mesmo. Não era diferente de quando o autor fala que ele pregava, entendeu? O Ô, efeito pastor, era o mesmo. com licença. Às vezes eu fico meio assim, me questionando a respeito dessa pregação de Jesus para 5.000, 6.000 pessoas. Hoje em dia, eu não sei como era o espaço local naquela época, porque se tinha uma multidão de 5.000 pessoas, para ele falar num tom de voz normal, sem um microfone, sem uma caixa de som, sem nada, essas pessoas ouviam bem a mensagem dele, principalmente as que estavam mais atrás. Veja só, tem aquele doutor Rodrigo, né? Vocês conhecem, né? Ele tem muito Não. material arqueológico. Doutor Rodrigo, que é um pesquisador, é doutor, acho que é arqueologia. Ele é um pesquisador, ele é adventista, mas ele faz trabalho muito bom na arqueologia. E ele tem uma série de documentários sobre a Jerusalém e aquelas cidades antigas. E ele mostra, irmão Sebastião, um teatro grego. Ele mostra como era o teatro grego. Eu não lembro a cidade, mas era uma das cidades. Não sei se. Eu acho que Atenas. Tiberíades, não. Ele mostra uma Tiberíades que fica de frente para o mar, o teatro. Então, a arquibancada cabia mais ou menos 5.000 pessoas. A arquibancada do Sei. teatro. A arquibancada ficava de frente para o mar, né? Tá certo? E tinha lá o palco. E as peças que eram ali apresentadas, a fala, ela era possível de ser ouvida por todas aquelas pessoas. Ué, Eles tinham um sistema acústico, eles construíam uma concha, como se fosse uma concha, que favorecia a acústica. eu sei. Então, e alguns dizem que Jesus, ele utilizava esse recurso natural, entendeu? Perceba que ele está numa montanha, por exemplo, ou Sermão um da Montanha. espaço, um lugar mais elevado, né? Deve estar a favor do vento, que favorece, né? Leva a Sei. voz, entendeu? Então, você fala, quem já morou no interior, em lugares de rincões, Cabo grito do canto pro outro escuta. você justamente, então o eco chega lá, né? Entendeu? Aham. É O possível. som se propaga no ar, né? Porque às vezes eu me pergunto sobre isso, porque tem a pregação de Pedro no dia do Pentecostes que mais de 3.000 almas se converteram. Justamente. Aí eu lá na firma tem o DDS todos os dias, aproximadamente 45, 50 pessoas. E eu sinto dificuldade, quando sou eu que vou apresentar o DDS, em falar, principalmente agora com a máscara, que é horrível você falar com a máscara, para essas pessoas ouvirem você. Às vezes eu peço licença para tirar a máscara para poder as pessoas que estão um pouco mais distantes, de 45 pessoas, estou falando de 1.000 pessoas, estou falando de 45. E a pregação de Jesus foi para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Aquilo não foi no teatro, aquilo foi em campo aberto. Né? E tinha mais de 5.000 pessoas, quer dizer, entre homens só homens e mulheres, né? E criança e por aí vai. Então, eu fico imaginando como o tom de voz fala que Jesus tem uma voz meiga e suave. Ele não tem uma voz, como é que se diz? Explosiva. Explosiva, né? A voz dele é meiga e suave. Como que uma voz meiga e suave no meio de 5.000 pessoas? Olha, eu não estou fazendo isso para querer intimidar, não. Eu estou querendo só detalhe meu, que eu quero saber mesmo. E como é que ele conseguia pregar para 5.000 pessoas? Vamos dizer, no mínimo 5.000 pessoas. E no tom de voz meiga e suave, as pessoas que estavam lá atrás conseguiam ouvir. Eu fiz um treinamento recentemente com o pastor Neilton e com o pastor Paulo Andrade. Quando nós fazíamos a apresentação de sala, ele sentava lá no fundo da sala, tá me entendendo? E a gente estava aqui na frente apresentando o nosso trabalho. E ele queria, vocês estão falando muito baixo, eu quero ouvir daqui. Você dentro de uma sala fechada, como é a sala 1, e às vezes ele tinha dificuldade para ouvir
lá atrás quem estava aqui na frente fazendo a exposição. Eu imagino, isso numa sala com 23 alunos, 25, 27 alunos. Imagina 5.000 pessoas. Aí isso às vezes me vem essa questão, sabe? Só sendo a ação do Divino Espírito Santo de Deus para fazer essas pessoas ouvirem. Olha, Porque eu também não vejo outra forma que as pessoas ouvirem a inspiração de Deus. tem outra teoria que era o seguinte: à medida que um daqui ia ouvindo, ia passando, né? Entendeu? Até Mas isso aí chegar. é telefone É isso sem que eu fio. ia falar também, que eu Existe uma ouvi algum teoria. Fábio, teólogo eu já ouvi falar. essa teoria também de telefone sem fio. Mas se eu contar uma coisa para você aqui, vai chegar em Portugal diferente. Não, Tá entendendo? mas porque ali, veja só, as pessoas estavam ouvindo, né, com cuidado. E às vezes, evidentemente que a mensagem talvez não fosse captada integralmente, só os temas mais importantes, entendeu? Mas, por exemplo, existem os arautos, aquelas pessoas que apresentam uma autoridade, né? Então ele chega primeiro e ele apresenta. Então, como é que ele apresenta? Normalmente, a voz dele, né, ele Tem tem um timbre mais uma agudo, mais forte justo. e alto. Então, ele tem uma boa dicção, ele fala num tom, né, mais alto, sem ser exagerado, entendeu? Então, acredito que Jesus falava assim também, nas ocasiões que fossem necessárias, né? Porque, Necessário. entendeu? Porque o Senhor Jesus, ele tinha a ira santa também, entendeu? Então, Tinha. nesse momento então, a sua voz acompanhava o ritmo das suas emoções, como qualquer um de nós hoje. E aquele entrou no tempo, meteu o cacete na turma, sai nojento. Entendeu? Aí, Alguma coisa desse tipo. Então, quando ia pregar, com certeza, irmãos, os lugares por ele utilizado eram estratégicos, eram lugares estratégicos, principalmente esses que eram espaços abertos, né? Onde tem o registro dos grandes sermões do Senhor Jesus Cristo. eu creio Mas, nisso aí também, porque tem um lugar aqui na sinagoga, que você tiver, por exemplo, ela é uma sinagoga bem ampla, tem cerca de um raio de 100 metros. uhum, E você falar, mesmo que você fale sussurrando aqui, a pessoa que está a 50, 100 metros de você, ele consegue ouvir. Porque é um sistema de, como o senhor falou, uma acústica tão boa que consegue transmitir para essas pessoas que estão mais distantes. Eu creio que esse sistema que eles pregavam lá era mais ou menos isso, um lugar estratégico para poder as pessoas ouvirem. uhum. Mas isso hoje é fácil de ser resolvido, né? Com o microfone, né, meu velho? No microfone alto-falante é fácil. Então, ao pastor cumpre a missão de pregar em cultos públicos, festividades, concentrações evangélicas, casamento, funerais e outras oportunidades, sempre com o santo objetivo de anunciar a salvação em Cristo Jesus e identificar e edificar a igreja no verdadeiro fundamento da fé. Ou seja, independentemente da ocasião, né? Se for um casamento, se for um aniversário, que são eventos que normalmente conseguem reunir um grupo misto, né? Ou seja, pessoas que professam diversos tipos de fé, então é uma oportunidade também de utilizar aquele evento, né? E transmitir a mensagem do Evangelho. Às vezes alguém critica, alguém pode criticar você ou a mim, mas imagine, se o culto for de Natal, você pode ler até o texto, né, que seja pertinente, mas a sua mensagem, né, levando em consideração que o público ali tem um grande número de pessoas não evangélicas, o que é que você vai fazer? Você vai ter que dar, sim, uma conotação evangelística naquela mensagem, né, que não é difícil, Não. entendeu? Mas você vai trazer a exposição evangelística e talvez né, você depois faz a referência ao período natalício, mas não tem, irmão, a recomendação. Eu acho assim, não é surpresa, eu acho que vocês fazem isso qualquer momento.
oportuno na igreja que tiver um número de pessoas não evangélicas, então a gente tem sim que expor a mensagem evangelística. Eu, por exemplo, eu tenho feito essa recomendação sempre na igreja aqui, onde a gente pode mudar a dinâmica do culto dependendo justamente desses ouvintes, né? Eu digo mudar a dinâmica do culto não é mudar o foco, né? Tirar de Jesus, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu digo é, se tem um número de não evangélicos, é um culto festivo, irmão. Então, a mensagem tem que ter um caráter evangelístico, entendeu? O que Isso. eu digo às vezes é o seguinte, as ocasiões em que a igreja consegue reunir um número de não crentes, às vezes o culto é menos evangelístico. Mas, Se eu me perder mais uma vez a minha ou não. interferência. Eu tenho um cunhado que ele não é evangélico, mas minha irmã é evangélica. E quando ele vai fazer um aniversário de uma das minhas sobrinhas na casa dele, aí ele faz um local para os crentes e um local para os não crentes. Aí, no local dos não crentes, já sabe, é bebida e por aí vai, né? Aí, assim, hoje, infelizmente, está acontecendo com alguns crentes que têm familiares não crentes. E quando vem para a casa dele, ele permite que faça também uma separação e servir até bebida na mesa dos familiares dele. Eu digo, olha, o ano passado, aí veio para cá minha sogra, meu cunhado e uma família estava aqui. E eu só colocava louvores evangélicos e não tinha bebida, só suco, refrigerante, para quem queria refrigerante, um suco de uva e outro suco que eu fiz aqui em casa, um churrasquinho, mas não tinha bebida. E meu cunhado trouxe no carro dele uma latinha de cerveja. E ele viu que eu não gostei, sabe? Aí quando foi o ano passado, aí teve segundo o Réveillon do final de ano, normalmente, e eu convidei para que eles viessem novamente, né? E disseram que não vinha porque aqui em casa eu não permitia que ele bebesse. Eu digo, olha, realmente eu não permito. Poxa, você tem que respeitar. Está na minha casa para começar. Sabe que eu sou evangélico. Sabe que eu não sei esse tipo de coisa. Por que você trouxe sua bebida dentro do carro escondido? Então, assim, você antes de fazer isso, seria aqui me consultar, saber se eu permitiria ou não que você trouxesse essa bebida. Uhum. Né? Aí não vieram mais no final do ano. Eu digo, olha, se for assim para beber na minha casa, eu não quero. Prefiro que não venha. Tá entendendo? Então, a gente hoje tem que sinalizar que nós somos cristãos e acabou. Se quiser aceitar, aceite. Se não quiser aceitar, também não sou obrigado a aceitar somente na minha casa, não. Perfeitamente. Tem que ser um espaço santo, né? Consagrado. Exato. Então tem que evitar Ou é crente ou não é. profaná-lo. Aí eu vou trazer bebida para minha casa. Teve um outro que veio, convidei um amigo meu de muitos anos, conheço ele, gosto muito dele, é uma excelente pessoa, só que ele é católico. Dois que estavam comigo, que vieram para a escola técnica comigo, vieram para minha casa, isso há uns anos atrás, 2005, 2004, por aí assim. E eles também trouxeram bebida para lá. E daqui a pouco estava um sem camisa, dentro da minha casa, mas rapaz, não, achei aquilo tão ridículo, sabe? Que eu nunca mais os convidei para minha casa. Ou seja, 2004 para cá, 2005, não lembro bem qual foi o ano, foi 2004, foi 2005, ou seja, fazem 15 a 16 anos, e ele nunca mais veio na minha casa, porque eu não permito mais bebida. Eu não gosto. Eu É digo, bom poxa, tu sabe que eu evitar. sou cristão, por que eu vou permitir que tu vai beber na minha casa? Verdade. Escuta só. Quero dar boa-vinda aqui, irmão Rafael Vieira, né? Ele entrou agora, parece que teve um Acabou de chegar. problema. Deus abençoe. Então, meus irmãos, Amém. essa é a Paz do Senhor. missão. Professor, eu queria falar Pois um não, ponto em relação à questão do ensino. Eu queria Estava esperando o irmão concluir a fala dele aí, mas quando ele fala que o pastor nele prega em casamento, funerais, outras uhum, oportunidades, e quando o pregador, o pastor, o obreiro é convidado especificamente para esse tipo de situação, por exemplo, um funeral, ele, claro, as pessoas esperam isso dele, e ele já vai esboçado alguma coisa relacionada, né, para
para dentro daquela fala, claro, primeiramente com o intuito de fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa para que conforte o coração dos enlutados, trazer ensino, porque ali também dentro da família vai ter pessoas que não são evangélicas, e ali aproveita a oportunidade. E aconteceu um fato comigo que eu não fui convidado para fazer o velório, né? Já vista não, na época não era obreiro, mas era crente já. Só que foi na minha família, que a maior parte é tudo católico e devotos de santo, disso, daquilo, outro. Enfim, foi ali no Morada da Paz. E foi um primo meu que morreu e ia ser cremado. E lá no Morada da Paz, a parte do crematório tem é uma sala fechada, né? Tipo um semi-anfiteatro. Tem um púlpito, e ali naquele púlpito a mulher vai falando o que é que vai acontecer, e assim, passa uma coisa no telão. Não sei se os irmãos já viram, mas é uma coisa assim, bem, parece uma sala de cinema. E para minha surpresa, a prima minha, irmã desse meu primo que faleceu, me convidou para fazer a fala representando a família. Eu me impactei porque ali no meio, eu acho esperava, né? foi não esperar, porque eu acho que eu era o único evangélico que estava ali, numa sala com mais de 50, eu acho, pessoas, e esse meu primo era ligado à política, estava até prefeito lá, enfim. E eu fui falar, e eu só falei de Jesus. Aí falei da ressurreição, aqueles que morrem em Cristo, e não estava nem aí. De repente, um primo meu que é devoto de Maria, que é daqueles devotos mesmo, gritou no meio do povo, tudo sentado, aquele silêncio ar-condicionado. E de Maria, você não fala, não? Deixa Maria com Aí Jesus. eu fiz ouvido de mercador, dei continuidade, né? Falei de Jesus, findei e disse que todos nós temos essa possibilidade, assim como o meu primo, de dormir no Senhor e acordar no Senhor. E terminei a fala. Agora, lá fora, foi aquele estreito, cada um que quisesse puxar um assunto comigo para falar, e esse meu primo atrás de mim para perguntar por que eu não falei de Maria. Aí eu vai tomar o lugar de Jesus. Peguei isso aí. Ou seja, o ensino, o ensino, a pregação, ela também tem que trazer essa parte do equilíbrio para nós não entrarmos no debate na hora do ensino. Porque tentaram constranger Jesus várias vezes no momento do ensino, não é? Muitas vezes. E outra coisa foi em relação ao que o irmão trouxe aí de um exemplo. Eu tenho meu pai eu oro para que ele seja alcançado pelo evangelho, que ele não é evangélico, e ele tem a religião dele, e ele é apreciador, entre aspas, né? Bebe. Uma cachaçinha. Mas é apreciador de vinho. E vinha para Portugal. O que é que vocês acham que ele ia querer beber? Vinho. Vindo para Portugal, apreciador de vinho, né? Ia querer. E isso nas festas natalinas. Primeira coisa, eu queria, foi a primeira vez que ele veio me visitar, né? Ele já veio outras vezes depois disso, mas como era a primeira vez, eu tive o cuidado de ligar para ele antecipadamente e dizer a ele: meu pai, amo e queria e quero ele na minha casa. Eu já não tenho minha mãe. E eu disse para ele: olha, meu pai, o senhor sabe que eu sou cristão, evangélico, e aqui na minha casa não entra bebida alcoólica. E aí? Eu quero muito que o senhor venha, mas o senhor venha sabendo disso. Assim, eu estava muito temeroso que ele radicalizasse a coisa e dissesse: não, eu não vou, é melhor não ir, essas coisas todas. E aí, para minha alegria, ele disse: não se preocupe não, eu vou respeitar e pronto. Então, assim, a gente deixar mesmo as claras, sem se preocupar se é pai, se é mãe, se é primo, se é parente ou aderente. Isso. Mas ser claro no ensino. E isso é um ensino do evangelho.
Deixa eu tomar só um pouquinho do seu tempo para passar para Fábio. Eu creio que ele deve Eu conhecer. só falei isso porque quando o irmão for convidar alguém para sua casa, aí Ele o senhor tá já bebendo, não. avise antes, Já viu? avise logo. Só venha sabendo que só vai ter água, refrigerante e sumo. E suco, leite, guardado da Amazônia, o que você quiser, mas tá com bebida, não. Fábio, deixa para tua meditação, quando for no próprio funeral que você for convidado, aí medita em 1 Tessalonicenses, anota aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17. Se você for ler a palavra, diz assim, ó, a vinda do Senhor e a ressurreição, né? Não entendi. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Aí diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos que dormem. Porque mesmo que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um capítulo específico para funeral, para que você possa ler para os seus familiares ou pessoas que você for convidar, e alguém lhe pedir a fala, para você não ser mais pego de surpresa. Eu já estou com esse versículo em mente, porque desde que minha irmã faleceu, a minha primeira irmã faleceu em 2006, e foi ministrada essa palavra. Para ela, que ela era evangélica, para ela não, para os familiares, e eu achei bastante interessante. E gravei, e coincidentemente depois faleceu outra irmã minha, e depois outro irmão, e sempre que eu vou nos funerais, cerca de 50, 60, 80 pessoas, não lembro bem o número exato, eles pedem para que eu possa levar a palavra. E eu sempre leio essa palavra porque é bem pertinente ao momento. Amém. Então, irmãos, Deus ajuda aí nesses eventos que são tão comuns, né, na vida de qualquer homem de Deus que está à frente da obra, e de outros mais, né, porque se você está em qualquer ambiente, as pessoas sabem que você é um crente dedicado, devoto, comprometido com a palavra, é evidente que eles vão querer ouvir essa palavra de você. Quero também dar aqui as boas-vindas ao nosso irmão Luciano. Eu ouvi sua mensagem. Amém. Então, Boa noite, a paz do Senhor. amém. Então, a pregação evangelística visa revelar Cristo aos perdidos, né? E o ensino tem como objetivo incutir o conhecimento das doutrinas, né? História, geografia bíblica e outras matérias teológicas. Ou seja, ele é mais detalhado, né? Tem a ver também muito com o objetivo, com o alvo que você tem. Então, às vezes, quando você evangeliza, aí uma hora a sua fala tem um caráter de pedagógico, de ensino mesmo, e em outro momento também uma pregação, que é quase impossível, né? Você falar de Jesus, seja pregando ou ensinando, e não ter caráter evangelístico. Então, qual é a característica desse ensino na igreja, né? Aí sim também é muito importante sobre o conteúdo, sua dimensão e sua metodologia, tá certo? Porque você vai se encontrar em qualquer corrente teológica essa atividade pastoral. Você vai encontrar o ensino, você vai encontrar a pregação, porém nós devemos e temos o compromisso de identificar a natureza, tá certo? E o objetivo desse ensino, se de fato são bíblicos, têm base bíblica. Então, sobre as características do ensino na igreja, sua abrangência. O ensino na igreja deve ser ministrado desde a criança até o ancião, ou seja, todas as faixas etárias, elas devem ser contempladas com o ensino da palavra de Deus. Temos alguns problemas hoje na igreja.
com jovens e com adultos. Apesar de terem pais piedosos, pais que amam a obra e se dedicam à leitura e à oração, mas percebemos, irmãos, que ainda há elementos nessa vivência cristã que merecem ser ajustados, entendeu? Alguns pais têm dificuldade, por exemplo, de participar de atividades importantíssimas da igreja. E digo participar com seus filhos. Por exemplo, a escola bíblica dominical. É um importante momento para o ensino. É um trabalho voltado para a igreja, para a família. Então, todas as famílias devem estar envolvidas. Porque se não participarem juntas, unidas desse momento, isso vai repercutir no futuro. E eu tenho percebido isso na igreja. Ou seja, pessoas, né, que hoje eu vi nascer na igreja, crescer na igreja e que estão passando por algumas dificuldades, entendeu? E aí agora eu quero chamar os irmãos para a gente, dentro dos nossos poucos recursos agora, fazer alguns estudos de casa. Eu tenho famílias que participam juntas, né, desde que os filhos nasceram, por exemplo, das atividades, né, aquelas atividades importantes para o caráter cristão. Toda obra é importante, mas a gente sabe que essas de ensinos, elas são muito fundamentais, são extremamente importantes. E eles participam junto e é possível a gente ver a união e a força que eles têm, tá certo? Já tem algumas famílias que, apesar de terem pais piedosos, os filhos chegam à juventude e começam a se deparar com alguns dilemas e não resistem. Muitos esfriam na fé, inclusive, e aí é uma consequência dos pais ou acabam influenciando os próprios pais. É extremamente importante que o ensino bíblico ele seja transmitido para a família. Temos atividades na igreja, como também podem ser adotadas outras atividades nos lares, o discipulado nos lares. Não é tão comum, não é tão comum, mas é importante, tá certo? Então, a abrangência desse ensino, ele pode dizer que a gente pode dizer que é ilimitado, porque os recursos, quanto possível que eles estiverem disponíveis, a gente deve explorá-los, entendeu? Na igreja, nos lares, nas ruas e etc. Mas isso é extremamente importante para a manutenção da saúde espiritual de cada um dos membros de cada uma das famílias. Então, o pastor deve estar alerta para cientificar-se de que todas as faixas etárias estão sendo alvo do ensino da Bíblia em sua igreja, de forma adequada e cuidadosa, né? Então, a gente tem a escola dominical que justamente atende essa demanda. Quando você fala num culto de instrução e você tem um público misto, né? Então você tem que tentar alcançar algumas crianças, adolescentes, jovens e adultos. O culto de pregação, por exemplo, de um domingo à noite, às vezes o foco já não consegue atender crianças e adolescentes, mas enfim, todo esforço ele deve ser empreendido no sentido de que toda a família ela aprenda a palavra de Deus dentro do contexto, do seu contexto. O método. O ensino deve ser ministrado com método e de forma sistemática, nunca aleatoriamente. O método do Divino Mestre até hoje é copiado pelos ensinadores. Seu ensino era agradável e poderoso, porque empregou método audiovisual nunca antes usado e ensinava sob inspiração do Espírito Santo. Graças a Deus que eu acredito que obreiros que frequentam a escola dominical, eles adotam-se uma metodologia para expor a palavra de Deus. Porque as próprias lições elas são formatadas dentro desse princípio metodológico, né? De princípio, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá certo? Então, os obreiros que
são alunos da escola dominical, eles aprendem, são mais eficientes nesse sentido, tá certo? E método, quanto mais eficiente ele for, né, e se for apropriado adotá-lo, então faça uso, entendeu? Nós, por exemplo, alegorias, tem pessoas que sabem contar histórias, né? Prender a atenção das pessoas. Há livros ensinando, há livros com essas histórias, tá certo? Para complementar as pregações. Então, tudo isso ajuda. Jesus, ele usou, né, todos os elementos que ele tinha à sua disposição na cultura, na natureza, tá certo? Então, ele falou sobre isso. Então, foi exímio nesse sentido. Então, o objetivo. Então, do ponto de vista prático, o pastor deve estar preocupado no sentido de que o ensino da palavra de Deus seja distribuído por todos os membros e congregados de sua igreja. Olha, irmão, uniformizar. Esse é o grande desafio. Uniformizar. Fazer com que cada membro da igreja ele cresça, ele seja frutífero, né? E em crescendo seja frutífero, né? Ele amadureça espiritualmente. Isso não é tarefa fácil, porque você vai se deparar com pessoas em diferentes níveis, né, de maturidade, não só por causa da idade, mas quando a gente fala de maturidade espiritual, tem muito a ver com a leitura da Bíblia, com a vida devocional, com a vida de piedade, né? Com a participação, com a convivência comunitária. Isso sim é apropriado, isso sim produz uma vida frutífera e uma vida equilibrada, tá certo? E uma vida madura da perspectiva cristã. E não é fácil. Eu sei que quem lidera, quem está à frente de uma igreja, ministrando a palavra de Deus, tá certo? E procurando sempre equilibrar as palavras, né? Fazer uso das palavras, de terminologias que possam ser compreendidas por todos e, ao mesmo tempo, despertando-as para que possam ler. Não é fácil. Eu sei que isso não é fácil, mas é a grande missão, né, do servo de Deus. Então, Eu vejo aí, pastor, mais uma vez, é relativo essa preparação de obreiros para estar, por exemplo, à frente da escola dominical. Hoje em dia, tem uma carência grande nas escolas dominicais, né, de professores capacitados. Aí, para não deixar vazio, eles pegam qualquer um e colocam lá na frente. Aqueles que são leigos aceitam mais. Mas o que tem um conhecimentozinho um pouco a mais, já não desperta o interesse mais de vir para a igreja. Aí, a falta de colocar a pessoa preparada lá na frente, isso está afastando muita gente das igrejas. E eu não vejo a liderança tomar nenhum partido nessa situação. Está entendendo? Eu já coloquei, já fui dirigente de escola bíblica durante quase 4 anos, e me deparava com a situação. Tinha um irmão lá que ele queria oportunidade, mas eu não mostrava oportunidade para ele. Porque, infelizmente, ele misturava as coisas. Né? E uma certa vez, a irmã, a professora da escola das senhoras, faltou. E eu coloquei esse irmão lá para poder ministrar a lição daquele dia. E depois a irmã disse, pelo amor de Deus, irmã, nunca mais coloquei a irmã na classe da gente mais não. Porque ele não sabe ensinar, não tem condições de ensinar. Então, hoje em dia, tem que haver uma preocupação maior da liderança em querer que as pessoas que estejam ali na frente tenham realmente um conteúdo adequado para passar. Se bem que está na lição, mas o cara nem estuda a lição e vai ensinar como. Está entendendo? E as pessoas, isso começa a fazer as pessoas ficarem dispersas, começam a não querer vir mais à igreja. A escola começa a sofrer. Isso, a classe dos alunos, de adolescentes, de jovens, dos jovens, dos adultos, das senhoras, começa a diminuir, por conta que tem pessoas capacitadas para estar ali na frente. Infelizmente, irmão Sebastião, é uma situação muito comum nas congregações, quando há pessoas que poderiam
fazer esse trabalho, normalmente elas não têm a mesma dedicação e amor. Porque, infelizmente, o conhecimento acaba produzindo naquela pessoa um certo nível de arrogância, Misericórdia. tanto para ouvir como para falar, né? Então, tem pessoas habilitadas que às vezes não têm comprometimento, Não quer. não quer, né, responsabilidade. Então, você tem que pedir graça a Deus e que ajude aqueles que amam a obra, Que sabem, querem fazer, né? né, eles sabem que não tem capacidade, mas às vezes precisam e se dispõem a ajudar na realidade, entendeu? Então, há casos dessa natureza também, né? Então, aí, dada Pastor, boa a noite. sensibilidade do líder, ele vai ajudar, vai deixar claro as coisas, deixar as coisas claras e vai ajudá-lo, tá certo? Direcioná-lo, orientá-lo, dar a ele também recursos que possibilitem, né, ele crescer, intelectualmente falando. Pois não, É Luciano, professor. pois não, Zé. Eu colaboro com a EBD da Igreja do Paiva, de lá do Tempo Central, vai fazer mais ou menos um ano. Atualmente, o dirigente é o presbítero Eric, e também contamos com o apoio do evangelista Valdênio. Uhum. É desafiador a pessoa estar à frente da escola dominical sem ter conteúdo. Eu acho que tem uma vida de mão dupla, porque você não pode ensinar ninguém se antes você ter sentado para primeiro aprender. Então, você primeiro precisa aprender, depois que aprende, você pode ensinar. Então, a lição é sistemática, né? São interrelacionadas com um tema que fecha no final da lição. Então, precisamos ter essa preocupação de primeiro sentar para aprender, para depois ensinar. Na minha visão, é duplo o desafio, porque lá a liderança senta para ouvir aquilo que na minha classe eu tenho para falar. Então, senta o presbítero Eric, que é o coordenador, senta Valdênio, que também dá uma palhinha, dá uma força. Então, eu acho que a responsabilidade, ela duplica. Mas o que eu tenho observado, não apenas na Igreja do Paiva, mas de maneira geral nas Assembleias de Deus, é o seguinte: após o Covid, né, muitas pessoas deixaram de frequentar não só a igreja, né, os cultos normais, tradicionais de domingo, mas principalmente a escola bíblica dominical sofreu um impacto muito forte por conta da Covid-19. Então, é desafiador recomeçar. Graças a Deus, o presbítero Eric está novamente começando a contabilizar um acréscimo de alunos de maneira vertiginosa a cada final de semana. Mas, assim, para finalizar, a nível de tempo central, o pastor Roberto fez um cabedal que o tempo foi justamente escola dominical. Então, quanto ao assunto, ele foi bem enfático. Basta apenas o obreiro ele se deter à lição, não inventar. Porque existe, desde aquela época, uma defasagem muito grande na EBD. Mas não existe fórmula mágica. Ele já foi supervisor geral, ali no Tempo Central, e ele disse que o segredo é você não fugir do tema da lição, se ater à lição, apenas isso. Boa noite. Amém, perfeitamente. Né? A sua avaliação tá certa porque, na verdade, é um testemunho, né? Entendeu? O que eu posso dizer no seu caso, né, enquanto professor, é continue se dedicando. Amém. Continue se dedicando mais e mais, lendo, né? Lendo tudo e muito, entendeu? Sobretudo as Sagradas Escrituras, e dar a sua contribuição, né? Ajudando aquelas pessoas que têm uma certa limitação cognitiva, né? Porque o fato de ser um obreiro não quer dizer que ele seja um homem que tenha muita habilidade, vamos dizer assim, intelectual, entendeu?
Então, o Senhor o separou por possuir, por ter nele uma característica, por ter nele um plano específico. Ao professor da escola dominical, evidentemente, honra esses homens, que também, né, recebe a honra de volta e tem a oportunidade de estar ali ensinando. Se eles sentam para lhe ouvir, significa que você pode ensinar, entendeu? E eles crescem, eles aprendem. E você os honrando significa que também está aprendendo uma coisa muito importante na nossa relação comunitária, né? Que é a questão hierárquica. Mas dedique-se e continue ensinando de forma humilde, de forma simples, de forma discreta, né? E jamais que passe pela nossa cabeça que o fato de a gente estar ensinando alguém que é o pastor da igreja, né, que está na sala, querer de alguma forma, né, subtrair dele alguma autoridade. Deus nos guarde disso, jamais. Eu sei que isso não passa na cabeça de vocês, mas continue lendo muito e tudo. O Espírito Santo há de dar a cada um, né, o recurso necessário para também ajudar os obreiros, né, que a gente não sabe do tempo dele, não sabe dos recursos. Alguns têm muitas dificuldades, irmão Luciano. Tem muita gente que tem dificuldade com leitura, né? Lê a Bíblia porque tem que falar sobre a Bíblia, mas não tem biblioteca e às vezes não gosta de ler outros livros. E isso dificulta muito, sobretudo agora, nesse momento que a gente vive, quando existem assim muitos elementos para provocar esses obstáculos, né? Que, na realidade, no passado a gente tinha menos. Eu me lembro de uma fala de Ariano Suassuna, quando ele dizia que chegava em casa da escola, ele já pegava um livro e ia ler o livro. Quem é a criança, o adolescente, o jogo que chega hoje em casa e vai pegar um livro e vai ler? Entendeu? Então, a gente tem muitos obstáculos que dificultam essa nossa comunicação. Eles não conseguem decodificar com clareza, né? Eles recebem a mensagem, mas não conseguem decodificar, entendeu? Que era diferente do passado. Então, hoje tem muitas distrações, falando de adolescente, falando de jovem e até de crianças. E uma das grandes distrações, sabe qual é, irmão? Isso, ó. É uma Celular. celular, que é uma ferramenta boa, poderosa em todos os sentidos. No sentido benéfico e no sentido, né, maléfico também. Entendeu? Nem Então, diga. então, isso dificulta muito o processo de aprendizagem. As pessoas não têm interesse de ouvir, perdem o interesse de ouvir, entendeu? Mas a gente, louvado seja o nome de Jesus, tem esse prazer na leitura e no estudo da palavra de Deus, e que, do ponto de vista cultural também, né? Que eu gosto de assistir filmes, entendeu? Porque para mim é uma oportunidade de fazer uma leitura da realidade que está sendo propagada para o mundo, entendeu? Ler, evidentemente 99% dos meus livros são de teológico, mas eu tenho um ou dois de filosofia, de antropologia, que é uma área que eu gosto muito. Então, a gente tem um compromisso, né, de fazer esse exame cultural da nossa realidade, de levar para a Igreja do Senhor Jesus Cristo a sua palavra e sempre, evidentemente, mostrando uma realidade que nós temos que combater. Esse é o grande objetivo. E a escola prepara a gente para isso, né? Meu pastor, esse mod de livro verde que o senhor tem em cima é encapado ou é uma coleção? É uma coleção, irmão Sebastião, chamada Coleção Patrística. É um tema que me atrai muito também, patrística. Gregório Magno. Da Eu editora pensei que o senhor Paulo. tinha encapado tudinho, porque é tanto livro. O senhor já leu tudinho. Eu li o primeiro e esse aqui estou lendo ele. Esse aqui Dessa coleção todinha. é muita coisa. É Pra muita coisa, né? consulta, tem muita coisa de Agostinho, mas depois o senhor vem aqui e a gente conversa sobre ele. Amém, eu vou ler tudinho. Mas a gente está conversando com Abraão, tá certo? E talvez surja aí no próximo, ainda com vocês,
ainda com vocês um material sobre justamente a patrística. Tá bom? Mas depois vocês dêem uma pesquisada sobre isso, tá certo? Sobre a história, né? A gente chama de a história, a vida dos pais da igreja, né? Conhecido como Policarpo, Clemente de Alexandria, né? Inácio de Antioquia e outros grandes homens importantes que vieram depois, né? Irineu, Tertuliano e etc. Então, irmão, Depois escolástica, né, professor? depois no caso da filosofia, né? Filosofia patrística, depois a escolástica. Então, irmãos, dentro desse objetivo, né, do ensino na igreja, ensinar os membros... Só não vão pedir a coleção por PDF pro professor, viu? Mas Ele tem não tá PDF. lendo, ele não tá lendo, eu pegar uns 10 desses aí emprestados e parei tudinho. Olha, então, os objetivos: ensinar os membros e congregados da igreja a sã doutrina, visando mudar as más atitudes e o comportamento, e promover o crescimento espiritual para que atinjam a varonilidade cristã. Qual é a ideia que eu tenho? Qual é a ideia que eu tenho? Você adota, como, por exemplo, um material, uma lição antiga, por exemplo, sobre família. Eu tenho refletido e tenho dialogado com alguns obreiros na igreja, justamente para isso. A gente vai falar sobre um tema. Então, quando eu iniciei aqui na igreja, a primeira igreja que o Senhor me coloca à frente, né, como dirigente, então eu disse: você inicia um trabalho, irmão, e é um trabalho que eu já participo há muito tempo, então acompanhei o pastor anterior. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente conhece a base, as estruturas que sustentam a nossa fé. Mas nunca é cansativo, desgastante tornar a falar sobre isso aqui. Credo. E é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então eu comecei com isso, tá certo? Eu sei que nem todo mundo tem a mesma capacidade de assimilar. Mas se eu ficar achando, irmão, por exemplo, as crianças aprendem inglês, as crianças aprendem com as suas inocências fazerem coisas que os adultos ensinam e que na realidade tornam as crianças precocemente adultas. E quando a gente chega na palavra de Deus, a gente não pode ensinar isso para a criança porque ela não vai entender. Olha, uma criança, ela mexe, ela monta e desmonta um celular. Por que é que ela não pode aprender a palavra de Deus? Um adolescente, né? Um É jovem, porque não chama a etc. atenção dela, simplesmente isso. Justamente. Agora, conta uma piada desse que ela não aprende. Conta Então, uma anedota. então aí a questão não é o conteúdo, é o método que você Exatamente. utiliza. Exatamente. É o método. Por isso que a gente tem um departamento infantil. Então, irmãos, com as crianças, com os demais irmãos da igreja, então eu iniciei esse trabalho. Tivemos essa pandemia toda aí, a gente passou um monte de dia em casa, mas a minha proposta inicial é essa aqui: iniciar esse trabalho, para que você possa desenvolver qualquer outra temática, por exemplo, com a família, voltar e trabalhar uma semana, um mês com família, porque isso tem que ficar muito bem fixado na mente das pessoas. É dar a elas recursos, entendeu? E também criar nelas essa capacidade crítica de, quando observarem o mundo, elas observarem com as lentes da palavra de Deus. É o que a gente chama de cosmovisão cristã, não é? Então, é o objetivo, é a grande missão do líder: ensinar aos membros e congregados da igreja a sã doutrina, visando mudar as más atitudes e o comportamento e promover o crescimento espiritual para atingir a varonilidade cristã. Segundo, é ensinar e treinar obreiros para as diversas atividades da igreja. Aí é onde eu estava falando. Ó. Eu não tinha nem Professores visto da esse tópico. EBD, líderes de grupos familiares, dirigentes de congregações, líderes de mocidade, diáconos, presbíteros e outros obreiros. Irmãos, aí quando a gente pensa
né, que um pastor, o que é que ele faz? O que é que um pastor faz? Né? Então, quando você organiza isso aqui, é porque isso aqui a gente chama de um projeto sistematizado, porque ele está organizado, ele tem ordem, entendeu? Ele tem um tempo para você implantar, para você executar, para você ver os resultados, entendeu, irmão? Você cria, e a gente vai ver isso em administração eclesiástica, elementos de mensuração, entendeu? Elementos que um equipamento, mesmo podemos dizer, um mecanismo, entendeu? Para medir o rendimento de uma ação ou de um obreiro. A gente tem a administração, ela tem isso, né? Propicia isso. Então, o obreiro tem essa missão: ensinar e treinar outros obreiros para as diversas atividades da igreja. Então, se ele faz essa agenda aí, então não para de trabalhar, não. Agora, evidentemente, né, tem que ver aí o tempo disponível das pessoas que vão ser atendidas. Agora, veja só. Aí em Pau Amarelo 1, tinha um trabalho muito bom. Era ministrado pelo evangelista Eliel, se o senhor conhece Eliel, e Alexandre Galvão. E tinha outros irmãos lá que também davam assistência lá a ele. E esse trabalho parou por falta de pessoas, professores de escola bíblica, e assistir. Ou seja, uns reclamam porque não tem treinamento, e outros que têm treinamento não vão, simplesmente não vão. Aí acaba a igreja sofrendo, ou seja, muitas vezes a igreja disponibiliza métodos de ensino, mas os membros e congregados, que também é aberto aos congregados, não querem ir para assistir. Então, como é que vai aprender? Se não lê, se não assiste às palestras. É difícil, meu amigo. Aí acabou o trabalho lá. Acabou o trabalho. Sebastião. A gente recomeçou depois de um tempo com a ajuda deles também. Eu Parou de novo. Tendência. É lamentável, né? E agora não tem mais estudo, né? Mas vamos. Não, acabou. O número estava muito baixo. Mas era uma oportunidade também, né? Disponibilizada, né? Exato. Fábio está dizendo que a internet dele está ruim. Vamos orar para ficar boa. Né? Entendeu? Então vejam só, é uma tarefa de certa forma árdua, né? Mas é claro, ele não faz isso sozinho, o obreiro não faz isso, ele tem uma equipe que pode elaborar os projetos. E talvez, pastor, me perdoe de novo, é por conta da dinâmica, a forma de ensinar que torna não atrativa as pessoas a virem assistir. Pode ser, olha, Sebastião, eu agora que vou interromper você, às vezes eu ouço muito isso. Alguém questionando, por que um obreiro mais antigo, ou por que um obreiro mais novo, mas as pessoas estão sempre reclamando. Aí o que é que acontece? Aqui perto da minha casa, a mais ou menos 1.000 metros, abriu a Igreja do Amor. Eu vou dizer o nome, né? Abriu a Igreja do Amor. E todos vocês já conhecem a história, né? Do método que elas adotam para atrair as pessoas, principalmente a juventude. O grande problema é aí que às vezes o método é um fim em si mesmo e não a mensagem e não a palavra, entendeu? Uhum. Eu me inquieto, eu me preocupo com isso. Eu acho que aqui a gente tem um obreiro que é coordenador de área. Eu me preocupo com isso. Mas quando eu leio a história, eu leio os evangelhos. O próprio Jesus está ensinando, Sebastião. O próprio Jesus. E tem muita gente que não está gostando. Né? João 6, depois que ele faz o milagre da multiplicação dos pães, acontece uma grande perseguição e as pessoas começam a deixar Jesus. Todos deixam. E aí ele pergunta aos seus discípulos: vai me deixar? Justamente. Né? Você tem cidades que pediram a ele para não entrar. Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém. Né? Então, veja só. Outras cidades, ele diz o seguinte: olha, se Sodoma ou Gomorra
fosse pregado, ou fosse feito os sinais que aqui fossem feitos, eles não teriam sido destruídos. Nazaré jogaram pedra nele. Entendeu? Então, essa questão do ensino, e aí eu preciso que vocês me digam, né? O Luciano, o Carlos, me ajudem nesse sentido, porque é o seguinte, nós temos que nos preocupar com o conteúdo da palavra. É claro que se você vai ensinar, imagine, por exemplo, você ouvindo uma das mentes mais inteligentes que a gente tem no meio pentecostal, que inclusive vai ser professor da próxima lição, o pastor Ezequias de Oliveira, né? Eu acho que é Ezequias, que é daqui, né? De Paratibe. Vocês conhecem ele, não conhecem? Qual é esse Ezequias? É aquele que canta. Soares, perdão, Ezequias Soares, né? Ezequiel Soares. Você já ouviu ele falando? Não. Eu não tenho problema em ouvir o pastor Ezequiel Soares falando, mas tem gente que, apesar de toda a inteligência dele, não gosta. Porque ele fala e muita gente dorme, né, eles dizem, por causa do jeito. Mas ele é um homem extremamente inteligente que é comprometido com a verdade. Então, se você for se preocupar porque ele tem aquele jeito, você não vai aprender, enquanto que ele tem muita coisa para ensinar. Então, as pessoas às vezes vão realmente à igreja, entendeu? Não é pelo conteúdo, não é pelo texto, para ouvir a palavra. Elas querem saber como isso vai ser feito. Como isso, ou seja, o método acaba que sendo um fim em si mesmo. Já você vai ter outros obreiros que gritam muito, mas paciência, irmão. Não dá para aprender nada. Entendeu? É não dá. Faz muito barulho, mas não dá para aprender nada. E, sinceramente, eu nunca me senti muito atraído por essa metodologia de exposição. Entendeu? Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas, a gente não tem como. E outra coisa, e você poderia todo domingo ou toda reunião sortear um celular, um iPhone 10. Olha. Aí você ia ter muita gente lá. Entendeu? Só que as pessoas não iriam lá porque queriam ouvir a palavra. Queriam ir lá para participar do sorteio. As pessoas vão à igreja A ou B ou C, porque lá os cultos são maneiros, né? Lá não tem um púlpito, lá tem um palco, luzes e não sei o que, isso, ABC e etc, etc, irmão. Então as pessoas estão indo para esse lugar mais pelo método, porque acaba aqui sendo um fim em si mesmo, e não pela palavra de Deus. Porque de fato a palavra de Deus, irmãos, quando é ouvida, ela mexe com as pessoas e provoca essa sensação, ou de arrependimento ou de banimento. Entendeu? E aí, se os irmãos acharem diferente, Carlos pode falar, viu, Carlos? Você lida com isso mais do que eu. Eu concordo plenamente com o professor. Hoje, o que percebemos, é verdade que nós precisamos melhorar nosso grupo de professores, sempre. Tem que estar melhorando sempre. Mas o problema não está nos professores, não estão nos professores. Problemas existem nas pessoas, os crentes que não estão se enquadrando aquilo que o salmista, né, se expressa no Salmo 1. As suas companhias, os seus prazeres, os seus desejos estão mais nas pessoas, nas coisas, nos prazeres da vida, do que na meditação da palavra. E por isso que não gosto de escola dominical. Então surgem diversas argumentações de que a escola não vou por causa do horário, por causa disso e do outro. Mas quando se faz um evento do tipo 5 horas da manhã, 6 da manhã vai sair um ônibus para ir lá. Piquenique. Olha e pensa numa animação. E se fizer todo domingo, o povo vai. Então está faltando essa fome da palavra. Sabe? Infelizmente, muitos estão assim, sem apetite. Porque você pode, irmão, trazer um expositor conhecidíssimo. E às vezes você não vai ter plateia para ouvir. Entendeu? Não vai ter. Então pode ser as duas situações. A gente não vai deixar, evidentemente, de buscar aperfeiçoamento porque o povo não quer ouvir. Não, de forma alguma. Né? Eu sei que há casos
que as pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de recursos para estudar, para pesquisar, mas em outros lugares existe isso e mesmo assim há uma, uma As pessoas dificuldade. não vão do mesmo jeito. Mas isso não é de agora. O apóstolo Paulo adverte Timóteo sobre os últimos dias. Então as pessoas criam dificuldade porque as pessoas elas estão recebendo uma outra mensagem. E essa tem um potencial, irmão, de Terrível. tirar você do foco muito grande, entendeu? Então, tá aqui, um dos grandes desafios é vencer a atração que as pessoas têm desordenadamente, né, por esse tão simples e pequeno equipamento, entendeu? Mas ensinar Professor, a... Pois não. tive a felicidade de passar pela escola dominical como aluno, professor, que ainda sou aluno, Uhum. também participo como professor, e também tive na direção de escola dominical. E a gente sempre buscou, conforme o nosso irmão Sebastião colocou aí, as pessoas preparadas, as pessoas com formações pedagógicas, na área social. Então, procurava sempre os irmãos com formações ali para, estrategicamente, botar leitura com crianças, com adolescentes, jovens, para trazer uma metodologia, uma linguagem que pudesse fazer a exposição da palavra de forma que aguçasse esse desejo, né, dos adolescentes, de jovens e crianças, e também dos adultos, obviamente. Mas a gente passou sempre, a gente pelejou muito para que o número de alunos de frequência estivesse dentro da realidade da congregação. A gente tem uma média de 500 membros e congregados numa igreja, então a meta mudar para 500 pessoas, para que consigasse chegasse uma ali frequência de 300, né? Mas eu já participei de uma igreja em que a gente pelejava para chegar em 400, porque a média era de 500 pessoas, e a frequência era 220, 230, e aí naquela peleja. Por quê? A gente ficava com pouco 50% dos membros e congregados da igreja. É um desafio que a gente tem que continuar sempre. Demais. Cada dia aumenta, né, esse desafio, entendeu? Professor, Pois não. Luciano, eu aprendi que a gente vê a santidade do culto pela liturgia do culto. Também. Então, a liturgia é muito importante, acho que é a parte principal, né, do culto a Deus. E eu gosto muito de ouvir pastores experimentados, porque acredito pelo tempo de ministério, a vivência, a vida que ele tem muita coisa a nos ensinar. E eu gosto de seguir o pastor Aguinaldo Betti, ele é assembleano em Paulista, em São Paulo, e ele disse uma vez que com aquilo que nós alimentarmos a igreja, né, ela teria que ser alimentada sempre. Se for com show e pirotecnia, então tem que ter show e pirotecnia. Porque no dia que tirar o show e a pirotecnia, as pessoas deixam de ir. Se for com a palavra de Deus, será com a palavra de Deus. Né? Quanto à escola dominical, eu tenho uma crítica, porque nós, como alunos do curso de teologia, nós fizemos algumas incursões de outras denominações, e lá nós percebemos muita coisa que poderá ser aplicada aqui na Assembleia de Deus do Campo Abreu Lima. A carência que se tem quanto à sala de aula. Nós temos uma sala de aula muito barulhenta, e isso realmente atrapalha muito o ensinamento. Né? Então, seria interessante que houvesse, se não pode colocar uma classe para cada turma, ao menos as crianças ter um culto separado, que é muito importante investir nessa base, nas crianças, mas ter um culto separado, porque realmente essa dinâmica, quando está ocorrendo nas igrejas locais, a EBD, interfere bastante no trabalho de desenvolvimento e, consequentemente, no aprendizado, porque concorre bastante. E
E o volume é um fator que a gente tem que lutar para conseguir chegar ao final da lição e esperar que o aluno tenha aprendido, né, alguma coisa e somar, né, de maneira geral, o conteúdo da lição. Porque eu percebo isso, sabe? Essa carência. E já sabemos que outras igrejas, outras denominações, que têm essas aulas separadas. Se não pode fazer para todo mundo, mas alguns setores específicos podiam se investir e fazer separado. É só uma opinião. Não, isso aí com certeza é de muita gente, né? A maioria tem departamento infantil, né? Mas não tem departamento que comporte todas Muitas as vezes a igreja criançadas. pequena que não dá para colocar todo mundo, né? Por exemplo, a Rosa 1 mesmo, que eu faço parte lá, é pequenininha. Eu A hora do sei. Jandaú é pequenininha, não tem espaço para fazer uma classe para cada sala. Aí fica tudo, as senhoras, os jovens, tudo aí se torna barulhento. E quando tem um professor que fala mais alto, aí começa a reclamar. Professor, Incomoda, né? incomoda. Agora tem uma sala só para as crianças lá em cima, a gente levou as crianças lá para cima. Lá embaixo tu tem, o senhor conhece Rosa 1, Rosa é pequenininha. Eu É a sei. igreja mãe, mas a menor ideia que tem aqui da Rosa é ela. É porque a sede é na 2, né? É, Na Polo, né? é. Mas aí fica aí a dica, né? Quem sabe futuramente esperamos que a liderança, Na época, na época que eu era professor, dirigente da escola bíblica, eu até sugeri fazer aqui em casa, aqui na parte de baixo em casa, que tem uma área boa, um espaço bom. Vamos levar as crianças para lá, né? Mas sabe o que eu vou dizer? Eu queria tomar a igreja. Veja a cabeça das pessoas. Meu irmão, eu fiquei muito triste com isso. Eu digo, olha, pessoal, a gente não tem espaço, pega os jovens, leva lá para cima, porque fica a sala das crianças fica ali em cima agora, e embaixo, e leva as crianças lá para casa, porque tem um quintal na frente grande, para as crianças brincarem, fazer alguma atividade lúdica relativa ao evangelho, e uma sala preparada para isso, tem ventiladores embaixo e tudo. E se ela for dizer, o irmão Sebastião quer fundar uma igreja, quer tomar as crianças da gente. E aí? Ditador. É bronca, meu amigo. Mas acontece. Eu passei Mas se 3 chamar dias como o nome da igreja, irmão? Igreja Sebastiânica. Eu passei 3 dias na Paraíba, no Congresso das EBDs lá. Uma maravilha. Eu cheguei para cá com um toró de ideias na cabeça. Brainstorm. Sabe, já ouvi falar de brainstorm, né? Toró de ideias na cabeça e tal. E queria, porque aqui na rua que eu moro, na mesma rua, eu moro na rua Lagoinha, mas a rua paralela a ela, que é a rua Nossa Senhora do Carmo, tem a Seara de Deus, que é o centro espírita. E lá tem uma creche a criança. E tem muitos irmãos da Rosa 1, da Rosa 4, Rosa 2, que é aqui pertinho, que levam os filhos para lá, para a creche. Deixa os filhos lá para ir trabalhar, porque não tem onde colocar. Aí, eu quando voltei da Paraíba, eu voltei cheio de ideia, eu digo, pastor, vamos criar uma creche lá em casa. A gente não precisa que os pais paguem, mas pode ser um preço módico para pagar apenas os professores. A gente coloca uns 2, 3 professores e a prefeitura pode dar uma ajuda de custo, que eu sei que dá, né, uma ajuda de custo para poder manter a escolinha e fazer uma creche aqui em casa. Aí, não, vamos orar, isso é o propósito de Deus, vamos fazer não sei o que e tal. E queria também fazer com os surdos, né? Fazer também à noite, fazer para os surdos e tal. E vamos orar, vamos orar, vamos orar. E, resumindo, não saiu foi nada da mata. Meu amigo, eu fiquei triste, jogaram um balde de água fria em mim. Porque eu queria ter uma dirigente de ciclo de oração, que a filha dela estava lá na creche da Senhora de Deus. Aí eu imagino, o que é que essa criança vai aprender? Numa creche da Senhora de Deus. Que Senhora de Deus não tem nada. Isso é uma situação que a gente deveria encarar com mais seriedade. Olha, o pastor Roberto sabe disso, viu? O pastor Roberto sabe disso. Na época, o coordenador da área aqui era até o pastor Diógenes Barbosa, que hoje não tá nem mais lá, está até em outro local. Né? Então, assim, poxa, foi embora. Olha, escute, dentro dos objetivos a gente ainda tem o ensino da juventude, a questão do aconselhamento para casais, né, que são coisas muito importantes e que o líder, o obreiro, deve estar a par, né,
de temáticas dessa grandeza, são mais complexas, que são muito atuais também, entendeu? Alguns temas, somente quando fala de família, né? Hoje a gente tem aí o modelo de família, os mais diversos possíveis, mas o que nós temos que deixar claro é que a gente só acredita num padrão, num modelo de família, mas temos sim que falar sobre isso, inclusive sobre os outros modelos que são por aí divulgados justamente para proteger a igreja. Uma outra atividade que faz parte do serviço pastoral é a questão da visitação. E aí, claro, tanto a questão do aconselhamento, né, que vem em seguida, como a visitação, há uma disciplina específica, né, que tratou, né, vocês já devem ter passado, que tratou sobre isso, se não, ainda vão passar, sobre as recomendações que são dadas na ocasião do aconselhamento, como também da visitação, né? Alguns cuidados. Então, visitar significa ir ver alguém em casa ou em outro lugar com algum objetivo. Então, o pastor tem o dever de visitar suas ovelhas, a fim de conhecer, aconselhar, ensinar e prestar alguma ajuda. Sobre o aconselhamento, atinge da criança ao ancião na igreja e às vezes o pastor é chamado também a aconselhar não crente. É um serviço árduo, desgastante, porém muito importante. E aconselhar sobre tudo, né? Um dia desses, acho que foi ano passado, né? Billy Graham, talvez o maior evangelista que a gente conheça nos tempos modernos. Então, ele costumava se aconselhar importantes autoridades políticas dos Estados Unidos. Então, era um homem de Deus, todos viam nele um homem dirigido pela vontade de Deus e queriam ouvi-lo, certamente, sobre algum tema importante para a nação e para a vida daqueles líderes, tá certo? Há uma outra atividade que faz parte do serviço pastoral, que é a questão da disciplina. E dentro da disciplina, que é bíblica também, né? Que Precisamos foi? saber precisamos Alguém falou? Então precisamos saber o objetivo da disciplina e como aplicá-la, tá certo? O objetivo e como aplicá-la. Então a disciplina é uma das tarefas mais difíceis para o pastor, né? Porém indispensável e deve ser realizada sob a direção do Espírito Santo, o Paracleto da Igreja, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Dentre os seus objetivos, pode ser aqui encontrada edificar, né, preservar a sã doutrina das heresias e repreender e admoestar os que pecarem. A disciplina, é claro, ela deve ser usada quando não houver mais recursos, né? E aí, para você proteger tanto a doutrina como a vida de outras pessoas, então é importante também a própria vida de quem vai ser disciplinado. Então, o como isso é feito? Jamais a disciplina ela pode ser feita no sentido de demonstrar autoridade, né? Eu mando, então eu posso fazer isso ou aquilo porque a Bíblia autoriza. Jamais. Então, a disciplina deve ser feita com amor, com imparcialidade e com prudência. Uma outra atividade importante é a questão da administração, que também é executada pelo ministro. Então, a administração espiritual diz respeito a todo o serviço espiritual da igreja, a administração do serviço material corresponde à sua organização jurídica, assim como as compras de bens móveis, que é uma atividade que pode ser delegada, né? Ele pode transferir essa responsabilidade e administrar para outra pessoa para não provocar sobrecarga, né? Um diácono, um presbítero pode cuidar disso. Então, em todo o serviço pastoral, o ministro nunca se deve julgar um super-homem, capaz de realizar tudo sozinho. Deve, pelo contrário, habituar-se a delegar tarefas e responsabilidades a seus cooperadores. Pois não? Luciano,
Eu só queria fazer assim, um parêntese a respeito de delegar atribuições dessa forma. De maneira geral, eu sou oficial da polícia, na verdade. Então, eu aprendi durante a minha formação acadêmica que a gente pode delegar atividades, pode delegar atribuições, mas a responsabilidade continua com a pessoa que delegou. Uhum. É isso. Tem a questão da prestação de conta, né? Você dá aquela atribuição e a pessoa presta contas a você. E quando é a questão da administração, que é uma questão assim importante da igreja, muito importante da igreja, né? Mas a administrar, vamos supor, no sentido jurídico aqui, ou administrar no sentido teológico, né? Então, são duas atividades que o obreiro tem que ter cuidado para não misturar e não comprometer ao ministério, né, da palavra. Entendeu? A gente está tomando muito seu tempo, o senhor está correndo, estou vendo o senhor correndo aí para terminar logo, não se aperrei, não. Não, Aí, a questão aqui da gente concluir. Está perdoado, está perdoado. Olha, até onde? Sebastião está disposto. Eu já estou aqui, peguei até a minha janta, aí pedi para minha esposa trazer para cá, está aqui, olha. Tá, deixa eu ver. Eu ligar essa câmera aqui. Professor, não tomou remédio ainda não, professor, por isso. Eu digo, meu amor, traga aqui, ó, o pratinho. Eu digo, traga para cá minha jantinha, que é porque eu estou com tempo para sair daqui agora, não, que eu vou até meia-noite. Eu estou comendo para ficar fora. Tá aqui. Está muito disposto. Não, aí a questão da disciplina. Dessa disciplina que o senhor foi rápido, e eu creio que aqui... Pergunta ao pastor Roberto, quantos processos ele está em cima dele por causa dessa disciplina? O senhor vai ter uma ideia de como está a rebeldia do povo hoje. Aqui a disciplina, mesmo que seja o amor, as pessoas não querem saber que é um cuidado, que é um zelo com o membro, não. Quer saber que o pastor está denegrindo minha moral, está mexendo com a minha índole. Aí todo um processo em cima do pastor, porque repreendeu e disciplinou, deixou 3 meses sem tomar a Santa Ceia. Pai, tá, ó, quando você entrar na igreja, na minha igreja sebastiânica, como disseram aí, vou criar um estatuto, dizer assim, olha, assina aqui, meu filho, leia o estatuto. Se você concordar, você fica. Se você não concordar, pode pegar o chinelinho e bater o pé por a poeira e vai-se embora. Mas tem o estatuto e quando a gente faz, por exemplo, no discipulado, tanto tem que constar. Eu tenho falado sobre isso aqui, irmãos. Tanto tem que constar. A base do discipulado é a Bíblia, aí você tem a declaração de fé, e depois você tem o quê? O estatuto da igreja. Entendeu? Ainda bem. E um dos critérios para o batismo é justamente a pessoa aceita o aconselhamento da autoridade da igreja, a visitação, né? E se ela vai se submeter à questão da tradição, do costume e ao nosso estatuto. Isso tem alguma coisa legalizada, alguma assim, assina aqui? Não, tem? Porque o batismo em águas, entendeu? Subentende que a pessoa aceita isso. Então, regras. A partir do momento que a pessoa tem a carteirinha de membro, ela já está membrada a toda a autoridade da igreja. Fábio, ela está membrada ao estatuto. Então, Fábio, as pessoas precisam ter ciência disso, que muitos não têm, e vai processar a igreja. Infelizmente, muitos não têm essa consciência. Eu estou entendendo. Então, o que falta, o que eu percebo e vejo... É informação. Exatamente. E eu fiz uma reunião aqui administrativa só com a liderança. Os obreiros, o dirigente e o vice. E o que eu apresentei foi justamente esses instrumentos. Entendeu? Nossa declaração de fé, o nosso estatuto, a Bíblia, né? Em primeiro lugar, nossa declaração de fé, o nosso estatuto, e apresentei também a nossa história, que é importante conhecer. Mas, para que eles, enquanto trabalhadores e cooperadores, de repente,
não confundam as ideias, não se compliquem em relação a algum membro, né, de algum órgão e tal. E possam também se conduzir, né, com base na palavra, no nosso credo e no nosso estatuto. Então, isso tem que fazer parte do processo de discipulado até o batismo. Entendeu, irmão? Mas eu sei que nem todo mundo faz desse jeito. Às vezes você não vai tomar profissão de fé, mas diz 3 palavras, é a profissão de fé, pergunta se a igreja concorda, pronto, está feita a profissão de fé. Entendeu? Mas eu acho que a pessoa tem que Eu creio que dar mais informação a igreja tem que sobre ser isso. mais cuidadosa nesse sentido, sabe, pastor? Porque o povo, por não ter certas informações, acaba cometendo tais atrocidades. Não, não, os irmãos têm zelo, têm cuidado, entendeu? Talvez tenha que dar uma maior abrangência a alguns temas importantes, mas eu sei que ele não faz isso por negligência. Há zelo, há cuidado. E há também aqueles que, lamentavelmente, são descomprometidos, né? Na hora que erram, às vezes uma influência externa acaba comprometendo as atitudes dele dentro da igreja. Mas isso não pode, de forma alguma, inibir, entendeu? Ou amedrontar aquele que tem a responsabilidade E agora, recentemente, eu fiquei sabendo que tem um grupo de pessoas que estão justamente contrariando, que é para poder ser disciplinado e depois processar a igreja, por danos morais. Mas não vai ser, porque isso está no estatuto. Se ela não quis ler, aí, Problema dela, né? né? Porque faz parte, entendeu? Faz parte da. Olha, Sebastião, irmãos, em qualquer tipo de associação, em qualquer tipo de agremiação, na igreja, nos partidos, ele tem regimentos internos, que é para regular, normatizar a atuação dos membros daquela instituição. Se elas estão lá é porque elas concordam com aquelas regras. Se elas quebram aquelas regras e elas são punidas e querem processar, não tem como, não, entendeu? Elas podem até entrar com o processo, mas vai chegar um momento que vai estagnar, ela vai perder porque está lá, está previsto lá, no caso do estatuto. Ela descumpriu, e, inclusive tem lá as regras, né? Os deveres, tem os direitos e tem os deveres. Se não forem igualmente atendidos, então é passível, sim, Quando, de quando, punição. quando um réu está diante de um juiz, quem julga é a lei. E o juiz olha para o réu, olhando para ele como ele tendo acesso às leis, porque a lei Mas, ela não é impedida para que ninguém tenha acesso a ela. Então ele olha uhum, para o réu como dizendo assim, você teve acesso à lei, estou olhando para você. Agora, o único papel do juiz é dar o veredito final, ele não vai julgar, quem vai julgar é a lei. Assim como a questão que estamos debatendo aqui em relação ao serviço pastoral dentro da igreja, é o que o professor está falando aí, que o irmão Sebastião bem trouxe esse assunto, levantou esse tema, é dele deixar bem claro, não só ele como pastor da igreja, mas como bem os irmãos que estão ocupando a parte de ensino e a parte de dirigente de algum órgão, de deixar sempre bem claro de que todos aqueles novos convertidos, principalmente o discipulado, tem que ter essa consciência de que o que vai se determinar é sempre aquilo que está regendo dentro do estatuto, da orientação do Isso, pastor presidente. isso. Se todo mundo fizesse no discipulado, eu acho que esse estatuto deveria ser aplicado no discipulado, logo de início, para começo de história. Aí, meu amigo, olha, aqui é assim, a norma da igreja é assim, você aceita, aí aceite o pastor, o diácono, o professor, né? Então, assina aqui. Assinar, acabou. Aí, se Não, caso ele deu... mas o assinar, irmão, é quando ele faz a carteirinha dele, ele já está concordando, entendeu?
Mas, com tudo aquilo ali. Fábio, eu estou na Assembleia desde 2010. Eu não tive um ensinamento desse. Posso dizer a você, eu não fui esclarecido sobre isso. Eu estou porque eu gosto, eu sei que é a igreja, eu sei que eu estou com minha obrigação. É com Cristo, não é com o pastor, não é com a igreja. Eu tenho minha devoção com as coisas, com a obra. Mas o meu compromisso é com Deus. Então, eu estou sujeito sob a lei de Deus. E jamais eu vou fazer uma coisa dessa, que o pastor vier me disciplinar por alguma arbitrariedade que eu fizer, eu vou aceitar de bom grado, porque eu estou merecendo ser punido. E jamais vou processar a igreja. Mas eu não fui alertado sobre isso. Por que eu estou levando à tona esse assunto? Porque eu tenho um membro aí no Tempo Central, conhecido amigo meu no Tempo Central, e só, irmão Sebastião, tu precisa ver o número de processos que o pastor Roberto tem nas costas. A igreja tem nas costas por conta de disciplinar. Eu fui lá quando eu fazer minha aclamação lá no Tempo Central, aí eu só via irmão, dia da ceia. Foi a aclamação depois da ceia, né? Aí, irmão, tem alguma coisa para a igreja? Ele levantava a mão. Acidente espiritual. Eu digo, tem muita gente acidentada aqui dentro, viu? Acidente espiritual, levantava a mão. Acidente espiritual, outro lado, acidente espiritual. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu tenho que consertar esse buraco que todo mundo está caindo lá, porque tem muito acidente espiritual. E, no final das contas, era pessoa que tinha cometido algum ato pecaminoso e precisava se reconciliar dentro da igreja. E quando o pastor disciplinava, o camarada ia processar a igreja. Misericórdia. Ô, Sebastião, talvez alguns, e que eu sei que isso pode acontecer, acontece, é a forma como disciplina, né? E às vezes as pessoas não fazem com amor, e aí fica difícil realmente do membro aceitar a forma, né, como é feito. Tem que realmente, eu sei que no começo da fé muitos não são esclarecidos sobre isso, mas pelo menos no momento em que for apresentada essa pauta, o obreiro esclarecer as razões, né, e que isso estava previsto, e que o propósito de fazer isso não é jamais de matar o indivíduo, mas pelo contrário, é restaurar, é dar quem sabe que com essa disciplina, entendeu? Que é bíblica, né? Porque Deus corrige aos que amam, entendeu? Então, mostrar a ele que ele tem uma oportunidade, né, de resgatar, entendeu? A sua comunhão e que para que também outros não repitam os mesmos atos. Mas fica para nós, né? Meditar, refletir e também ensinar a igreja sobre isso, levando em consideração que cada um de nós somos importantes e seríssimos candidatos a estarmos à frente de uma obra, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que Deus continue iluminando Amém, suas meu vidas. pastor. E Hoje a que gente tomou muito seu tempo, vocês... não foi? Não. Eu ficaria, justamente, é porque a regra até, né, a gente tem um horário... Agora eu acabei de jantar, meu amigo, eu ia até meia-noite. Não vou não, porque eu tenho que trabalhar acordar de 4h30. Mas a Tá gente tem que... então, na próxima a gente fala dos capítulos, se Deus quiser. Tá Temos certo? assuntos aqui que o senhor falou 9 e o importante sobre 10. aconselhamento de casais e tudo, que eu queria entrar, mas de novo, falar da disciplina, deixar o casal falar. Porque vocês não já tiveram, não, aconselhamento cristão? Já sim. Então, Professora Ângela. Pronto, mas a gente fala mais um pouco depois sobre isso, né? Essa parte de aconselhamento de casais é muito importante. Muito importante mesmo. Entendeu? E aí a gente, no próximo, a gente fala no capítulo 9, né, que é sobre os obreiros locais, e o capítulo 10, que fala sobre o sustento pastoral, tá certo? Então vocês leiam aí. Vamos concluir por hoje. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Tá certo? Amém. Vamos continuar festejando aí a vitória nas eleições e pedindo a Deus para que venham tempos melhores. Eu não gostei, melhores. Não. Venham tempos melhores. Venham tempos melhores. Amém? Vamos ouvir uma oração em português hoje. Irmão Sérgio. Direto de Portugal. Não, irmão Portugal Sérgio, é Fábio. Sérgio Vitor. Fábio depois ministra a benção para a gente, então. Sérgio Vitor. Amém. Irmão Sérgio Vitor vai orar por nós. Amém, irmão Sérgio? Fique à vontade, viu? Sérgio estava com dificuldade no som a semana sábado, não sei se ele ainda está.
Será que tá? Sérgio, está me ouvindo? Balança a cabeça. Tô. Então fala aí que a oração está contigo. Ore por nós. Presença estamos, Senhor Jesus, neste momento. Senhor. Irmão, Senhor, nosso professor, meu Pai, não para ele transmitir, Senhor Jesus, no seu coração, Pai. Ó, aqueles que estão fazendo a tua obra. Ajuda, guia, orienta, supre nossas necessidades. Faz tua vontade na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele está com problema no som dele. Sábado ele não conseguiu falar porque estava com dificuldade. Talvez Irmão seja Fábio. conector de entrada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas e doces consolações do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Glória a Deus. Pastor Fábio, Amém. Amém. Amém, meus irmãos. É sempre uma satisfação, uma alegria. Amém. Olha, para minhas férias, eu vou passar as férias em Portugal. Amém, meu irmão. Amém, nada, você vai mandar a passagem. Eu recebo. Eita, Eu Jesus. recebo essa condição. Glória a creio. Deus. Amém. Eu quero ter mesmo essa condição para abençoar os irmãos. Amém. Vou fazer uma caravana, então, para levar todo mundo. Minha Nossa Senhora. Glória a Deus. Amém. Não tenha perreio. Eu creio, né, Fábio? Não tenha Esse é mais perreio. fantástico de Bob.